lembram que os livros de Platão, eles possuem diálogos, né? E esses diálogos, através desses diálogos aí, o Platão ele vai deixando, né, até explícito aquilo que ele advoga, né, aquilo que ele defende. Aristóteles não, Aristóteles ele adota uma linguagem mais formal, uma lógica, uma analítica, né? Bom, a gente vai entender por que o pensamento aristotélico ele complementa o pensamento platônico e, inclusive, tal como o platonismo, se aproxima muito, né, do cristianismo, tá? Eu não sei se vocês participaram, eu não lembro exatamente a data, mas uma das missas dessa semana aqui teve a leitura de Paulo em Atenas. Paulo, ele chega em Atenas, isso é narrado no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, e lá ele vai discutir com os filósofos gregos, os estoicos e os epicureus, né? E ele discorre sobre o Deus Criador de todas as coisas, etc. E quando ele fala sobre a ressurreição dos mortos, aí os gregos falam o seguinte, olha, sobre isso aí a gente ouve daqui a pouco, depois a gente ouve, tipo assim, ó, depois a gente vê isso aí, tá? E rejeitaram, a partir daí, o que Paulo dizia. Rejeitaram porque os gregos ainda tinham uma grande influência do pensamento platônico, né? E o pensamento platônico, ele era permeado, especialmente o neoplatônico, permeado pela ideia de que a materialidade, ela está abaixo, né, daquele mundo ideal, o mundo das ideias, das formas inteligíveis, certo? Então, por vamos dizer assim, por essas características do pensamento platônico que permeavam ali a Grécia, rejeitaram Paulo quando ele fala da ressurreição dos mortos, tá? Porque se o corpo, ele ainda, vamos dizer assim, pertence a um nível abaixo da alma, o sujeito que ressuscita dos mortos, ele retorna ao corpo, vamos dizer assim, a alma dele retorna ao corpo, ele, na verdade, isso aí acontece isso aí acontece de modo que prejudica a alma, né? Que é eterna, no pensamento platônico, e que quando está dentro do corpo, ela meio que está ali aprisionada. Então, a morte ela seria uma libertação da alma. Bom, o cristianismo, quando ele chega e prega a ressurreição dos mortos, em corpo, né, Cristo, ele pede, né, para tocarem as feridas, etc. São Tomé, né, aquela imagem clássica de São Tomé, tocando as feridas de Cristo. Bom, Cristo ele ressuscita no corpo. E isso aí era um pouco contrário à filosofia platônica, que separa, né, o mundo material, né, que a gente vive, onde estão todas as coisas, os corpos, enfim, e o mundo das ideias, que é o mundo das formas, né, das quais tudo que se manifesta materialmente são cópias. Até aí, tudo bem? Todo mundo entendeu o motivo de Paulo ter sido rejeitado, então, pelos gregos, ali em Atos 17? Teve essa leitura essa semana, não sei quem participou da missa, mas é isso. Bom, Aristóteles não. Aristóteles, ele resolve esse problema. Aristóteles, ele inverte não, mas ele altera a perspectiva. Para Platão, as formas a gente lembra, né, são os universais, né, onde está o conhecimento verdadeiro, certo? Então, tudo que existe no mundo material é uma cópia daquilo que existe no mundo das formas, certo? E essas formas representam o conhecimento universal, geral, enquanto que o mundo material representa o conhecimento material, que é singular. Né? Então, por exemplo, uma mesa é uma mesa, e faz parte da forma mesa, que essa forma plena e perfeita de mesa está no mundo das ideias. Né? Esse é o pensamento platônico. Bom, Aristóteles, ele muda a chave. Aristóteles, ele coloca a ideia de que a forma, ela mesma compõe o objeto. Então, para Aristóteles, todo objeto é um objeto singular e único, só que partilha de uma forma que depende, né, por sua vez, da matéria para existir. Então, a forma em Aristóteles, ela não está no mundo à parte, no mundo das ideias. A forma, ao contrário, ela está incutida nas coisas, certo? Então, por exemplo, quando a gente vê uma mesa, a gente vê ali a matéria, mas a gente vê ali também, na mesa, a forma de mesa, tá? Sendo manifesta a partir de um objeto singular, que é a mesa em questão, a mesa que está sendo vista, tá? Então a gente vive num mundo de objetos singulares. Quando você vê uma árvore, você vê uma árvore. Quando você vê uma mesa, você vê uma mesa específica. Quando você vê qualquer coisa que seja, você vê aquela coisa específica. Mas aquela coisa partilha, né, de uma forma que está presente em todas as coisas que partilham dessa forma. Então, todas as mesas, apesar de ser uma mesa cada qual, ela partilha da forma de mesa. Então,
quando a gente olha uma mesa, a gente vê a mesa manifestando a forma de mesa, que é uma forma ideal, universal, né? Dentro da qual todas as mesas precisam se enquadrar. Então, a forma sai do mundo das ideias e vai para as coisas, certo? Aristóteles, ele vira essa chave. Ok? Todo mundo conseguiu entender essa parte? Vejam só, a verdade saiu do mundo das ideias e a verdade passou para o mundo material. Quando a gente fala de Platão, a gente fala de um sujeito que qualquer leigo, inclusive, conhece. Logo, né, prontamente você cita Platão, a pessoa lembra do mito da caverna, da teoria das ideias, né, do dualismo platônico, mundo material, mundo das formas. É muito, vamos dizer assim, popular o pensamento platônico. Aristóteles, entretanto, ele traz uma interrogação. O pensamento aristotélico ele é mais complexo. E é por isso que essa primeira descrição que eu fiz aqui, eu quero saber se vocês entenderam. Porque Aristóteles ele vira a chave, ele tira a forma do mundo das formas e coloca a forma no mundo material. Então, todo objeto ele é composto pela matéria e pela forma. A forma estando no próprio objeto, sendo manifestada a partir do objeto. Não no mundo à parte, mas nesse mesmo mundo que a gente vive. O Platão ele narra poeticamente, Aristóteles não, ele narra cientificamente as coisas. Beleza? E isso aí vai corroborar. Oi, Luana. Coisa como chama? Só me fala de novo da parte aí que é da parte de Platão, porque travou tudo aqui para mim. Olha, lembra que o Platão Eu ia pedir também. o Platão ele situa as coisas no mundo à parte, né? A verdade universal só pode ser conhecida no mundo das ideias. Ela está no mundo das ideias. Então tudo que a gente vê aqui materialmente, né, é uma, vamos dizer assim, é uma manifestação imperfeita de um mundo perfeito que é o mundo das ideias. Então quando a gente vê uma mesa, essa mesa e todas as mesas, elas são unidades singulares, né, unidades que partilham da mesma forma de mesa, que é uma forma ideal que está no mundo à parte, o mundo das ideias, certo? Pensa no mundo à parte onde tudo é perfeito. E só existe vamos dizer assim, tudo que a gente vê aqui no mundo material e apreende pelos sentidos, tudo que você vê, tudo que você ouve, é apenas uma imitação do universal que está nesse mundo à parte, esse mundo das ideias, tá? Então toda mesa que você vê é uma cópia imperfeita de uma mesa perfeita que está nesse mundo das ideias, tá? Então a forma, mesa, quando eu falo forma, pensa em algo semelhante à essência. Aquilo que, sem o qual a coisa deixaria de ser o que é. Então, toda mesa, ela é a mesa por causa que ela partilha dessa forma de mesa, tá? A forma é o que faz a coisa ser o que ela é, ok? Toda garrafa, olha só, aqui eu tenho duas garrafas diferentes, mas elas duas partilham da forma de garrafa. Forma não é formato. Forma pensa em essência formal, tá? Então todas as garrafas, por mais diferentes que sejam, elas partilham dessa forma perfeita de garrafa. Essa forma perfeita está no mundo das ideias, tá? E ela é alcançada pelo raciocínio. Então toda vez que você vê uma garrafa, você sabe que é uma garrafa, porque ela partilha da forma de garrafa. Beleza, Luana? Mariana também? Esse é o platonismo, tá? E é um pensamento assim mais popular, né? Todas as pessoas, ao ouvirem o nome de Platão, já lembra logo teoria das ideias, mito da caverna, dualismo. Dualismo é essa separação entre matéria e forma, e essência, tá? Dualismo. Dualismo é separação de duas coisas. Em Aristóteles não é bem assim que acontece. Aristóteles, ele unifica as coisas. Ele tira, para ele, a essência, a forma, não está mais no mundo das ideias à parte, mas está no próprio objeto, tá? Então, todas as coisas que a gente enxerga são compostas pela matéria, e aí sim, a matéria mesmo que a gente conhece, né? Aquilo que compõe o objeto, né, materialmente, e a forma. Então, a forma ela não está mais no mundo à parte, no mundo das ideias. A forma está na coisa em si, tá? Então, a forma de garrafa está na própria garrafa. Não está mais no mundo à parte. Certo? Aristóteles, ele... Peraí. Não, o dualismo não... O Aristóteles ele rompe com esse dualismo platônico, tá? Mas ele não desvaloriza a essência, ao contrário. Ele reafirma a essência, só que ele tira a essência de algo à parte, fora, e coloca a essência na coisa em si. Então, se eu falo que, por exemplo, a garrafa tem uma essência de garrafa, essa essência está na própria garrafa, não está no mundo à parte, certo? Pense, por exemplo... Como que eu posso dar um exemplo disso? Bom, não consigo explicar melhor do que isso. Ó.
esse mundo à parte das ideias é como se ele fosse tirado, né, desaparecesse, e as coisas que a gente conhece no mundo material não são cópias imperfeitas. São as coisas singulares, únicas, mas que contêm nelas a forma, a essência formal, tá? Então essa essência formal deixa de estar no mundo à parte e passa a estar nos objetos. Então, ó, em Platão, toda garrafa partilha de uma essência garrafa, de uma forma garrafa que está no mundo das ideias, não é? Então, toda garrafa, ela partilha dessa forma que está no mundo das ideias, forma perfeita e plena. Em Aristóteles, toda garrafa também partilha de uma essência, a garrafa, mas ela não está no mundo das ideias, ela está em cada garrafa, certo? Então, cada garrafa tem em si a forma de garrafa, a essência formal garrafa, certo? Cada lápis tem a essência formal lápis, etc, etc, tá? Então, a essência, a forma das coisas, quando eu falo forma, não é formato, lembrem? Pensem em essência formal. A essência formal das coisas deixa de estar no mundo à parte e passa a estar no mundo material. Aristóteles, quando você vê a filosofia de Aristóteles, ele aparentemente está descrevendo o mundo como ele é. Então, Aristóteles ele é o responsável por descrever o mundo como ele é, tá? Ele sai um pouco do discurso mais poético de Platão e coloca a observação no mundo material. Beleza? Até aqui tudo bem? Beleza. Ó, beleza. Então vamos lá. O principal responsável por desenvolver o pensamento platônico na Idade Média são os principais, são os escolásticos, tá? Dentro do cristianismo, a principal referência é São Tomás de Aquino, e você tem também alguns do mundo islâmico, né? Avicena, Averroá, que também desenvolvem o pensamento aristotélico. Então, Aristóteles ele é redescoberto, né? Ali, mais para o século XI, né? Por esse período, por volta desse período. Não sei exatamente o ano que ele começa a ser relido, mas ele começa a receber mais força, o pensamento aristotélico. Pois bem, então, Aristóteles ele faz essa virada de chave. Aristóteles ele desenvolve o que depois vai ser conhecido. E aqui, por favor, muita atenção, em tudo, na verdade, mas isso aqui é fundamental. Aristóteles ele vai desenvolver o que nós chamamos de realismo. Eu já falei isso e eu estou retomando isso. Eu acho fundamental vocês ouvirem isso. O realismo ele é uma perspectiva que foi abandonada a partir da modernidade. E é esse abandono total do realismo que me parece a fonte da maioria dos erros das ciências humanas. Vejam só, as ciências naturais elas caminham, né, com uma certa objetividade do conhecimento, certo? A questão da falsibilidade, certo? A questão da tentativa e erro, enfim. As ciências naturais, elas dão uma certa segurança para a apreensão do conhecimento, certo? Por exemplo, a lei da gravidade, né? Todo mundo sabe que se você soltar uma coisa com uma densidade maior que o ar, essa coisa vai cair, certo? Ela vai cair. Bom, agora, as ciências humanas elas não têm essa profundidade, esse nível de segurança que as ciências naturais têm. Vocês já perceberam isso? Nota que, por exemplo, há várias teorias psicológicas, há várias teorias pedagógicas, há várias teorias filosóficas, né? Então, há vários modos de descrever as humanidades, enquanto que nas ciências da natureza, aparentemente, há um certo consenso. É claro que há divergências, né? Em todo o campo do conhecimento há divergências, mas há uma certa segurança um pouquinho maior nas ciências da natureza do que há nas ciências humanas, certo? Me parece que a principal fonte desse erro seja a virada de chave que na modernidade a filosofia vai tomar. Aristóteles ele desenvolve o realismo, tá? O que é o realismo? O realismo ele admite que há um mundo real do qual nós fazemos parte, há uma realidade material, né? Há um mundo para fora de nós. Nós conhecemos esse mundo a partir dos sentidos e a partir daí a gente adquire um certo conhecimento sobre ele. É só isso. Então, o realismo ele admite a existência do mundo, uma existência que a gente chama de ontológica do mundo. E esse mundo que existe, há um mundo, ele é conhecido pelo ser humano a partir dos sentidos. É isso. Por isso que eu falo que parece que Aristóteles está falando que é a vida real, porque é exatamente o que ele faz. Ele descreve a vida real, certo? Em contrapartida, hoje em dia a gente vê predominar o tipo de
consciência relativista. Vocês conseguem perceber isso? Ó, não existe verdade, tá? A verdade é questão de ponto de vista, depende de opinião. A pessoa, ela tá tão fechada nela que ela falou o seguinte, olha só, eu sou uma mulher em corpo de homem, eu sou um homem em corpo de mulher. A pessoa parece que ela tá tão desvirtuada do mundo real que praticamente não abre espaço para nenhum tipo de conhecimento real das coisas. O realismo aristotélico diz o seguinte, há um mundo real que precisa ser conhecido. E ele pode ser conhecido pelos sentidos. A gente apreende a realidade pelos sentidos. E cabe a nós conhecermos esse mundo. E Aristóteles diz, há a verdade. Há uma verdade objetiva, há uma verdade universal, há a verdade. E essa verdade, ela é simplesmente a adequação do nosso intelecto às coisas. Então, a partir do momento que meu intelecto ele se adequa ao mundo real, eu tenho a verdade. A verdade é nada mais do que a adequação do intelecto às coisas. Ok? Então, há um mundo ao qual o meu intelecto precisa se adequar para conhecer. Esse conhecimento é a verdade. Certo? É simples assim, o raciocínio de Aristóteles. E que depois o Tomás de Aquino vai se apropriar, inclusive. Ok? Então, essa ideia não existe verdade. Ela é fruto de um outro pensamento. Veja, Aristóteles desenvolveu o realismo. O outro pensamento que surge na modernidade, a gente chama de idealismo. Idealismo vem de ideia. Ideal vem de ideia. E o que é o idealismo? Ele vira a chave. O Kant, ele fala que ele fez uma revolução copernicana na filosofia. Ele fez mesmo. O idealismo, ele faz o seguinte, olha, não importa, ou até em alguns casos não há mundo real. O que há é o mundo das minhas representações. Eu não conheço o mundo, como diria Aristóteles. Eu conheço apenas o que do mundo se manifesta a mim. Então, eu não conheço as coisas em si. Eu não conheço essa garrafa. Eu conheço apenas o que dessa garrafa se manifesta a mim. Então, o centro da análise do idealista não é mais o mundo que pode ser conhecido no realismo. Não. No idealismo, tudo que se pode conhecer é o sujeito que conhece o mundo. Então, a análise muda o foco. Deixa de ser o mundo, que vai ser conhecido pelo observador, e passa a ser o observador que conhece o mundo. Beleza? A principal referência do pensamento idealista é Immanuel Kant, que também é um sujeito brilhante. A filosofia dele é fantástica. Mas a gente vai desenvolvê-la melhor depois. Então, o idealismo, ele é isso. O idealismo é essa virada de chave. Não há mais um mundo que é conhecido pelo ser humano que observa o mundo. Não. É um ser humano que observa algo que a gente não sabe, não consegue saber nem o que é, e que conhece algumas coisas, certo? E que, inclusive, elabora algumas coisas a partir do que recebeu pelos sentidos, tá? Então, a gente não sabe se há mundo, a gente não sabe o que há. O que a gente sabe é que a gente percebe alguma coisa, e essas coisas que a gente percebe elaboram, a nossa mente elabora esse certo conhecimento. Então, isso é o idealismo, tá? A gente não conhece o mundo em si, a gente conhece as representações que a gente faz daquilo que a gente percebe do mundo. Beleza? Deu para entender? Ou ficou nebuloso essa parte? Deu para entender, sim. Deu para entender. Beleza. Então, o pensamento contemporâneo ele é permeado pelo idealismo em todas as áreas. Quando o sujeito fala o seguinte, não existe verdade. O que existe é a opinião. Quando o sujeito fala o seguinte, olha só, o erro pedagógico, hein? Vamos construir o conhecimento. Ele é um rompimento com o aristotelismo. Você não constrói conhecimento em Aristóteles. Você adquire conhecimento em Aristóteles. Um conhecimento objetivo do mundo que existe, real, para fora de mim. Eu adquiro conhecimento sobre as coisas ao adequar meu intelecto à realidade. Bom, no idealismo não é mais assim. No idealismo você constrói a partir do que você percebe, que pouco se sabe se existe ou não, certo? E você elabora projeções sobre aquilo que você recebeu. O que é, na verdade, um grande mistério, que abre, né, um ponto de interrogação para tudo que é dito. Então, por exemplo, eu não acho que assim seja. Você fala para o cara, não, a grama é verde. O cara fala o seguinte, mas eu sou daltônico, eu vejo ela azul. Como é que eu posso falar para o cara desse que a grama é verde? Porque o foco de atenção está nele, não está na realidade. Não está na física óptica, por exemplo, né, que vai trabalhar a questão das cores. Não, está nele. Então, né, como que eu posso dizer que um sujeito está errado? Certo? Essa virada idealista
é o ponto de partida para os maiores erros da filosofia, da psicologia e da pedagogia do mundo contemporâneo. Tá? O que eu estou dizendo aqui? Que o realismo está sempre certo? Não. Eu estou dizendo aqui que o idealismo tem que ser completamente rejeitado? Não. Kant foi um grande filósofo. E há muitas coisas importantes da gente aprender sobre esse sujeito que percebe o mundo também, sobre as limitações desse sujeito que conhece o mundo também. O ideal seria que elas se complementassem, ok? Mas nunca abandonando a verdade. Há uma verdade. E a verdade, ela não é construída por mim. Eu chego a ela ao adequar meu intelecto ao mundo real. Isso dá uma visão mais objetiva de conhecimento. O idealismo moderno, quando eu falo de moderno, pensem do século XVI para frente. 17, século XVII para frente. Tá? Principal referência, Kant. Beleza? Século XVIII, se eu não me engano. Então, essa é a principal referência, e essa é a virada de chave que gera muitos erros nas ciências humanas a partir de então. Ok? O abandono do realismo. Realismo aristotélico. Então, essa discussão, por exemplo, sobre aborto, as discussões sobre aborto, as discussões sobre ideologia de gênero, essas discussões todas, elas são permeadas por um aspecto idealista, certo? E esse aspecto idealista que permite as ciências humanas virarem essa anarquia que ela se tornou. O abandono do realismo aristotélico, platônico, agostiniano e até tomista. Tá? Até a Idade Média predominou-se a concepção realista. Né? E aí, a partir da modernidade, essas coisas vão mudando, porque o teocentrismo medieval ele é substituído pelo antropocentrismo, né? Quando o homem se torna o centro de tudo. Então, a modernidade é caracterizada por essa mudança de eixo. Né? O homem se assenta no trono e fala, eu sou o centro do mundo. Né? Eu vou colocar a natureza a meu serviço, né? O ideal do Bacon. Né? Eu vou colocar a natureza a meu serviço. Eu sou o centro de tudo. Então, esse antropocentrismo que marca a modernidade vai encontrar em Kant a principal referência idealista. Tá? E aí Hegel, aí Schelling, e aí outros filósofos vão por esse caminho, e o pensamento contemporâneo nada de braçada, tá? No idealismo. Beleza? Agora, ó, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os discursos em Aristóteles. Aristóteles, ele escreveu sobre a poética, e aqui, se vocês estiverem anotando, por favor, anotem isso. Eu já falei da última vez, e eu vou falar de novo. Quem não estava da última vez, é a oportunidade de prestar atenção. Em Aristóteles, há o discurso poético, há o discurso retórico, há o discurso dialético e há o discurso analítico. Tá? Bom, Aristóteles, ele foi um grande estudioso das ciências biológicas. Aristóteles ele foi um gênio. Ele foi o pai dos museus, ele foi o pai dos jardins zoológicos, ele foi o pai da ciência, como se configura inclusive até hoje. Tá? E Aristóteles, ele foi professor de retórica na Academia de Platão. Né? Então ele passa a estudar um pouco os discursos humanos. Né? Ele passa a estudar aquilo que é dito, aquilo que é falado, a intencionalidade, etc. Ok? Ele foi filho de médico. Né? Então ele estudava muito a anatomia humana. Bom, Aristóteles, o primeiro passo do discurso em Aristóteles é a poética, o discurso poético. E no discurso poético há o teatro, há a sátira. São os discursos, vamos dizer, artísticos que aconteciam naquele período. Tá? Então, como professor de retórica, ele começou a perceber que um discurso poético, ele atingia, né, o fim, né, pelo qual ele era emitido, que era o quê? Que era convencer, não no sentido de retórico da coisa, de tipo assim, ó, eu vou mudar a sua opinião. Não, mas era abrir o espírito do ouvinte, né? O discurso poético, ele abria o espírito do ouvinte ao que estava sendo dito, à medida que ele conseguia harmonizar, olha só, o orador, o cara que estava falando, conseguia harmonizar os ritmos orgânicos do sujeito que estava ouvindo e o ritmo dos sons que pelo orador eram pronunciados. Então essa harmonia que um bom orador conseguiria criar fazia, né, com que os aspectos orgânicos do sujeito fossem colocados um pouquinho de lado
e todo o espírito dele fosse captado pelo orador, tá? Então, o orador, ele não trabalhava ciência, ele não trabalhava o convencimento, ele não trabalhava o debate. O orador, ele trabalhava o mundo das possibilidades, tá? O discurso poético é o discurso que abre a mente das pessoas para possibilidades. Por exemplo, quando a gente lê Graciliano Ramos, Vidas Secas, aquela história nunca existiu, mas ela é possível existir, né? E aí você fica enternecido quando morre o cachorro lá, né, tal. Essa história nunca existiu, mas você fica enternecido, você vamos dizer assim, você é captado pelo escritor. Aristóteles, ele analisa essas coisas. Então a poética, ela é responsável por formar o imaginário das pessoas, ok? Por exemplo, o século XIX da Rússia, né, as pessoas que estavam voltadas, por exemplo, à literatura, tiveram seu imaginário formado, por exemplo, por uma crítica ao ceticismo do homem do subsolo, de Dostoiévski, por uma noção de inconsciente de Raskolnikov no Crime e Castigo, né, por uma busca por um sentido da vida na morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, e por aí vai. Então, a mentalidade, não a mentalidade, mas o imaginário das pessoas, ele é repleto por aquilo que o discurso poético, que do discurso poético emana. Então, a poética, ela era responsável por formar o imaginário das pessoas. Não com ciência, mas com possibilidade, tá bom? Então, quando a gente ouve uma música que narra uma história, quando a gente vê, por exemplo, deixa eu ver uma música aqui, que é bem conhecida. Aquela música do Chico Buarque, quando ele fala dos horrores da ditadura, ele até usa as figuras do cristianismo. Mariana, você vai saber, Marina, se você estiver ouvindo? Vocês podem me ajudar? Exatamente, Cálice. Então ali, quando ele produz aquela música, ele forma nos ouvintes, né, ele preenche, né, um pouco o imaginário dos ouvintes, né, com um senso de revolta contra o período militar. Né? Nossa, eles não podiam falar nada. Na calada da noite eles, né, se davam mal, né? Ele fala, na calada da noite eu me dano, né? Então, nossa, eles faziam muitas coisas ocultas ali. Eles, né, quem ousava criticar o regime, ele, né, passava por algumas provações, enfim. E então ele preenche esse imaginário, tá? Ele não cita nenhum fato, né, real, mas ele preenche o imaginário com aquilo. Você vê, por exemplo, aquela música, eu não sei exatamente quem foi o compositor, se foi Engenheiros do Havaí, quem foi, aquela música, era um garoto, e como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Já ouviram essa música? Já. Então, essa música aí, ninguém que ouve essa música, ou pelo menos a maioria esmagadora das pessoas que ouvem essa música, foram à guerra do Vietnã. Só que o imaginário composto é o seguinte, tantos jovens indo para a guerra, né? Esse sujeito que é narrado, provavelmente ele não existiu. Eu não conheço se ele realmente existiu, mas provavelmente ele não existiu. Só que essa história é uma história de possibilidade, é uma coisa que poderia acontecer. É um jovem que era assim, assim, assado, né? Gostava disso, daquilo outro, e que em determinado momento foi obrigado a ir para o Vietnã, e lá ele morreu. Então toda aquela vida, né, como que eu vou dizer? Aquela vida de sonhos, objetivos, etc., né, acabou porque o sujeito foi obrigado pelos Estados Unidos a ir para a guerra do Vietnã, e lá ele morreu. Né, via corpos, para tudo que é lado, ele morreu. É uma história possível, não é uma história real. Vocês estão entendendo? Então Aristóteles, ele investiga esse primeiro discurso, nível de discurso, que é o discurso poético. O discurso poético, ele preenche o imaginário das pessoas. Só que aí, esse preenchimento do imaginário forma a base para o desenvolvimento dos outros discursos. A gente vai chegar lá. Segundo discurso. Oi, Marina, pode falar. Ô, Vitor, essa base poética, ela acaba sendo, hoje, por exemplo, você acha que pode ser dito que ela é utilizada pela televisão, por exemplo, pelos filmes, ela continua sendo usada hoje nesse sentido? Ou você acha que já é um pouco mais descontextualizado? Não. Essas técnicas de persuasão, que a gente vai chegar na retórica já, elas são amplamente conhecidas, né? É claro que pelo público geral não, mas elas são amplamente conhecidas e utilizadas. Olha só, quem ensinava
a arte da retórica eram os sofistas, tá? Aristóteles ensinou isso na academia, mas quem costumava fazer isso eram os sofistas. Os sofistas, eles eram contratados pelos políticos, para dar aulas para os políticos. Mas vocês vão ver onde isso aí vai terminar. Calma aí que essa aula aqui é um panorama geral do estado de coisas atual do mundo, tá? Aristóteles, ele fala todos, e ele ainda fala nós. Mas a gente vai chegar aí. Ô Tico, você levantou a mão? Foi proposital ou foi sem querer? Ah, não. Então, beleza. Ó, vamos lá. Então, o segundo nível do discurso é o discurso retórico, tá? O que é o discurso retórico? O discurso retórico, ele é a arte da persuasão. Ele é a arte do convencimento, tá? Então, é nesse nível aqui que você quer que uma pessoa concorde com o que você está dizendo, tá? Então, o discurso, ele passa do nível poético, que trabalha mais as sensações, né? A questão das emoções, não é? Os filmes, as músicas não mexem com as nossas emoções, certo? E ele passa para um nível um pouco mais inteligível. O discurso retórico, ele é aquele que é o seguinte: você tem a base poética, a partir de agora eu vou te convencer de algumas coisas, tá? Então, esse é o segundo nível de discurso, é o discurso retórico, tá? Ele produz uma crença firme, ele produz uma decisão daquele que está ouvindo. Então, no primeiro ponto, na poética, a responsabilidade do ouvinte é se abrir ao discurso, né? E aí suas sensações são jogadas de lá para cá. Se a poética é bem feita, né, você consegue se enternecer com uma boa melodia, etc, etc. Agora, aí, na retórica, já entra a questão da persuasão. Só que a retórica sozinha ela não funciona. Se não há elementos poéticos compondo o imaginário do ouvinte, é muito difícil a persuasão dar certo. Então, veja, para um sujeito que quer elaborar uma boa arte da persuasão, em primeiro lugar, é muito importante você captar o espírito daquele que te ouve através de uma poética bem elaborada. Por exemplo, sabe quando você vai pedir alguma coisa para alguém e aí você conta uma história muito triste? É claro que vocês não fazem isso, mas pra vocês entenderem, tá? Então, primeiro a narrativa poética, ela apreende o espírito e torna as pessoas abertas. Aí o segundo ponto é a retórica. A retórica é o discurso que visa a persuasão, tá bom? A retórica, ela trabalha elementos reais. Enquanto a poética trabalha elementos de possibilidade, elementos possíveis, a retórica sai da possibilidade e entra na verossimilhança, na conformidade com o real, tá? Aí já entra a questão da argumentação do convencimento, ok? Então, o orador retórico é aquele que quer convencer as pessoas de algo, certo? Mas para isso ele precisa ter como base uma poética bem elaborada, tá? Alguma dúvida aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ô, Vitor, dá para falar que criança, por exemplo, dá para falar que isso é natural? Porque, por exemplo, criança pequena parece que já nasce com essa arte da retórica não, esse contexto poético aí, porque já nasce fazendo dramas, assim que eles começam a falar, já começa a se utilizar dessas artimanhas, vamos por assim. É o próprio meio ou isso é um dom nato, vamos por? Olha, o Aristóteles, ele como todo bom filósofo, ele descreve a realidade como ela é. Então ele está descrevendo algo que existe, né? Ele propõe uma coisa ou outra que aprimora e refina isso tudo. Mas ele está descrevendo um mundo que ele percebe, certo? Então é uma coisa que existe. Só que eu acho que as pessoas um pouquinho mais inteligentes, elas vão percebendo isso e elas vão aprimorando. Na época de Aristóteles já existiam os sofistas, né? Mas me parece uma coisa meio que inata, assim. Já me parece meio que inato. Para pedir alguma coisa, primeiro eu preciso fazer a pessoa estar, assim, propícia a aceitar o meu pedido, sabe? Essas questões aí, elas já existem meio que inatas, assim. E elas tomam uma manifestação mais madura, né, naqueles teóricos que elaboram a teoria do discurso, né, que eram os sofistas, enfim, e Aristóteles foi um cara que nadava de braçada em tudo na vida dele, inclusive nisso. Então, sim. Bom, então beleza. Agora a gente chega no terceiro ponto de Aristóteles, que é a dialética. A dialética, ela é responsável por colocar a crença à prova, né? Aristóteles, nessa parte aqui, o ouvinte, ele é responsável também por entrar na discussão. A dialética seria a contraposição das ideias,
Então, primeiro você formou um imaginário com a poética, depois você argumentou em favor de uma ideia na retórica. A dialética, ela já não tem mais a ideia do convencimento, já deixou de ser. A primeira tem a intenção de tornar o espírito aberto. A segunda tem a intenção de convencer de algo. A terceira, que é a dialética, ela tem a intenção de buscar a verdade. Então, Aristóteles, ele desenvolve a dialética como essa contraposição de ideias. Você coloca o que você acredita à prova, buscando a verdade. E aqui o ouvinte, ele tem que ser sincero. Na primeira, ele precisa se abrir para o discurso. Na segunda, ele precisa comparar o que está sendo dito com a realidade para ver se aquilo realmente lhe convence. Na terceira, ele precisa colocar à prova o que ele acredita, né, se ele passou da retórica para esse próximo passo, ele precisa colocar à prova tudo que ele acredita, né, colocar objeções ao que está sendo crido, né, colocar, vamos dizer assim, fazer a falseabilidade. A ciência trabalha assim até hoje. Né? Você coloca todas as objeções possíveis ao que se crê para ver se aquilo realmente é consistente com a verdade. Esse é o último ponto. Não, na verdade é o penúltimo ponto, mas esse é o ponto em que a ciência emerge. A ciência como a gente conhece hoje, que é a ideia da tentativa e erro, que é a ideia da contraposição de teorias. Tá? A ciência ela se situa exatamente aqui, na dialética. Okay? Isso tudo já está em Aristóteles. Tá? Então, as produções artísticas, elas se situam em qual discurso? Alguém saberia me dizer? A arte se situa em qual discurso? Não entendi, Vitor. Não entendi a pergunta. A arte, ela se situa em qual desses discursos que a gente viu até agora? As produções artísticas. Produção artística, você falou? É. Na poética, não é? Exato. Então, a arte, ela se situa na poética, oferecendo elementos de possibilidade ao sujeito, ok? Agora, na retórica, a gente vê, por exemplo, o discurso propriamente dito, né? A busca pelo convencimento, né? E aqui na terceira, que é a dialética, a gente encontra a ciência. A ciência, ela está aqui, tá? Então, na dialética que ela pode se manifestar através de um debate, ou uma pessoa mesma, ela pode discursar dialeticamente, né? Quando ela fala algo, ela mesma contrapõe a ideia e ela já antecipa com um contra-argumento, enfim. Então, a dialética é essa contraposição de ideias oferecendo objeções, não é isso? Ao que se crê depois do discurso retórico, tá bom? Então, essa dialética, ela é também chamada de peirástica. Peirástica vem a palavra prova. A prova é o seguinte, o ouro, o sujeito coletava ouro, e aí para saber se o ouro era verdadeiro ou não, ele colocava o ouro à prova, no fogo, num calor muito grande. Por exemplo, tá? Isso é prova. Então, a prova é testar algo. E também a palavra experiência, né? Empiria, empíricos. Tá? Então, é justamente aqui que há a ciência, né? Aqui provável, exatamente. Aqui é a ciência do provável, né? É onde você prova a veracidade de algo que está sendo dito, tá? Integração simbólica. Bom, beleza. Essa é a terceira parte do discurso, a dialética, tá? E o último, né? A última fase do discurso é o discurso lógico ou analítico, né? O discurso analítico é a quarta parte, né? E nessa quarta parte já não há diálogo. É quando o mestre, ele fala, tendo a convicção do que está sendo dito. Tendo a certeza já, né, que advém da formação que passou por todos os outros discursos, e chega na analítica com um discurso concreto, com argumentos sólidos e irrefutáveis. E cabe ao ouvinte somente falar, não, tá certo, é isso. Tá bom? Então os discursos, eles perpassam por esse caminho. É como se o discurso humano ele fosse uma árvore que tem a raiz numa poética e que vai se desenvolvendo através da retórica, da dialética, para chegar na analítica com um corpo de veracidade. Beleza? Então, hoje, essa ideia de que a arte está num lugar, a ciência está em outro lugar, é uma ideia muito errada. Vocês lembram quando eu conversei com vocês sobre a mitologia? Que a mitologia não era uma mentira. A mitologia era um conjunto de possibilidades, era uma descrição simbólica da realidade. Vocês lembram disso? A mitologia ela se situa no discurso poético. Certo? Só que o discurso ele vai, vamos dizer assim, se refinando até desembocar no conhecimento científico. Beleza?
Peraí, então... Agora, sobre... A gente vai pensar um pouquinho mais sobre a poética. A poética é o seguinte, ela não exige que o que está sendo dito seja verdadeiro, né, como eu disse, verossimilhante. Peraí, só um minutinho, se alguém mandou mensagem. Deixa eu ver. Não? Fui eu, Vitor. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Oi. Quem classifica, por exemplo, há uma classificação, por exemplo, o meu discurso está na retórica, agora o meu discurso está não sei o quê. Porque eu imagino que quando a pessoa fala, ela já acredita que ela está na analítica. Como que é essa classificação? Então, assim, o que a pessoa acredita ou não, não importa. Importa é a análise que se faz sobre o que está sendo dito. Então, é claro que todo mundo que fala acredita que está certo. Quando o sujeito olha para você e fala o seguinte, você acha que você está sempre certo. Isso é inerente ao ser humano. Se eu não achasse que eu estava certo, eu não ia achar o que eu acho, eu ia achar outra coisa. Todo mundo acha que está certo. Né? Inclusive, quem fala isso, você acha que você está sempre certo. Essa pessoa também acha que está certo. Né? Ninguém acha que está errado, porque se você achar que você está errado, você muda o que você acha. Não é isso? Por exemplo, eu acho que essa caneta é azul. Pô, mas na verdade eu não acho isso. Então eu não estou achando o que eu disse que eu acho. Todo mundo acha que está certo, é isso que eu quero dizer, tá? Só que, quando você faz uma análise mais profunda sobre o conhecimento, por exemplo, um sujeito, ele se corrompeu com a situação do numerador de Rua sem falar nada, sem retórica. Sem retórica. Sem quadro em qual discurso. Sem um discurso não. Tá, beleza, peraí, só um minutinho. Todo sujeito, ele acha que ele está sendo verossimilhante, que o que ele diz é verdade. Nem sempre é. E às vezes a pessoa sabe que não é, e ainda assim ela afirma que é. Porque ela quer que as pessoas acreditem que seja. Não faz o que ela disse ser verdade, tá? Então, um verdadeiro analista, ele vai saber o seguinte, olha só. Essa pessoa aqui, ela acredita que ela está fazendo uma dialética. Mas, na verdade, ela não está fazendo dialética nenhuma. Ela não está confrontando o que ela disse. Por exemplo, ela quer afirmar algo, né? Então, sei lá, ele quer afirmar que o sol é azul, que o céu é azul. E aí ela falou o seguinte, olha só, o céu não é rosa, então, portanto, ele é azul. Vocês podem dizer que ele é rosa, mas eu afirmo, ele não é rosa, ele é azul. Olha só, fiz uma dialética. Não, claro que eu estou usando um exemplo grotesco, né? Ridículo até. Mas assim, essa falsa impressão que alguns podem passar de que ele já confrontou o que ele acredita pela dialética, mas não o fez. Ele ainda está no plano da retórica, ele só quer convencer, entendeu? Isso existe. Então, cabe, por exemplo, a quem está ouvindo o discurso fazer uma análise. Espera aí, é sólido o que ele está dizendo? Ele perpassou, né, pela dialética, pela prova da dialética, para eu dizer, olha, realmente é um discurso verdadeiro? Você entendeu? Então, é um pouquinho mais delicado. Por outro lado, vale uma pontuação. Não há nível hierárquico entre o discurso, tá? Só um discurso, vamos dizer assim, mais refinado e verossimilhante, e há um discurso poético, que trabalha o mundo da possibilidade. O cavalo de Troia, né, da Ilíada, ele não é uma mentira, né? Ele é uma verdade. Assim como qualquer descrição de um fato onde a pessoa corrompeu a própria alma, né, por algo que ela deixou entrar, também é verdade. Tá? Então, é só o modo com que a verdade é trabalhada pelo discurso, assim como também ele pode ser mentiroso. Tá? Há uma certa prostituição, assim, né? E aí a gente chama isso aí de demagogia, né? Você quer convencer as pessoas e só isso. Né? Os sofistas também, enquanto os filósofos buscavam a verdade, os sofistas eles só buscavam convencer, então eles paravam no plano retórico. Tá? Caso alguém se comover com a situação de morador de rua sem ele falar nada, sem retórica, se enquadra em qual discurso? Se é um discurso ou não? Não, o discurso seria o seguinte, Chico. Um filme, né, de um sujeito que era um morador de rua, e aí conta-se a história de um morador de rua que era um sujeito muito bom e que por motivo A mais B foi parar na rua, mas que continuava, né, sendo bom, etc. E aí, em determinado momento, ele foi ajudado. Enfim, ou não, ou ele foi, sei lá, humilhado, o que faz todo mundo se revoltar contra quem humilha os moradores de rua. Enfim, você pode pegar um fato bruto, transformar ele num discurso poético, entendeu? Criando em cima disso uma música, criando em cima disso um teatro, certo? Mas o fato bruto em si ele não chega a ser um discurso, né? O discurso ele é uma coisa elaborada, propositalmente, tá? Seria um fato bruto, né? Alguém se comoveu com a situação de morador de rua sem ele falar nada. É um fato bruto, entendeu? É um fato dado. Agora, você pode produzir uma poética a partir disso, né? Você quer convencer as pessoas a darem esmola. Pô, vamos começar com um discurso poético? Aí vai lá narrar a história de um morador de rua que conseguiu vencer na vida depois de receber uma
uma esmola e comprar um pano e limpar o carro e comprar uma bicicleta e entregar jornal, comprar uma moto, alugar uma casa, enfim, mudou de vida. Então, você pode montar uma poética em cima disso, ou não, né? Mas é um fato bruto, tá? Então, é só a realidade das coisas mesmo, tá bom? Então, você pega isso aí, você pode formar um discurso poético ou não. Ou também retórico, né? Você pode usar as imagens para desenvolver um discurso retórico. Mas a poética, ela, como eu disse, né? Para que a retórica faça efeito, a poética ela é necessária, tá? A poética é o sujeito que ele vê a realidade e ele elabora um mundo possível dentro da possível, né? Então baseado na realidade, tá? Mas não necessariamente que esteja acontecendo ou não. Então a poética ela não precisa se tratar de algo verossímil, né? Em conformidade com a realidade, algo que tenha acontecido ou esteja acontecendo, não precisa. Tá? Ele só precisa que o ouvinte acredite que aquilo que está acontecendo na poética pode acontecer com ele em algum momento. Tá? É só isso que o discurso precisa. Beleza, Tico? Agora, a retórica, ela se divide em 3 discursos. Tá? A retórica, ela se divide em 3 discursos. O discurso forense, que é o discurso que define se alguém é culpado ou não é culpado. O discurso deliberativo, né, que é a utilidade ou a nocividade de um projeto, tá? Ou de uma lei, enfim. E o terceiro, que é o apodictio, que é o louvor ou a censura de alguém ou de alguma obra, enfim. Tá? Então, a retórica ela tenta convencer, né, o ouvinte de que alguém é culpado ou não, de que algo é bom ou é ruim, né, uma lei, um projeto político, etc. E o último é o louvor ou uma censura a uma pessoa, um personagem. Ok? Na dialética, o personagem, a pessoa que participa do processo dialético, ela precisa admitir a possibilidade dela estar errada, sempre. E, bom, é isso. E a lógica analítica, ela trata-se de um monólogo, né, onde não há objeções, somente uma verdade que vem com toda a força, porque já, né, passou pela prova dialética. Bom, agora sobre a cultura atual. Né, a gente vê que o imaginário das pessoas ele tem sido preenchido, né, por aquilo que vai desembocar depois no plano político. Né? O Hugo von Hofmannsthal ele diz que não há nada na política de um povo que não esteja primeiro em sua literatura. Né? E aqui literatura a gente não precisa admitir a literatura como livros. Né? Aqui a gente pode admitir literatura como novelas, séries, etc, etc. Tá? Então, tudo que é produzido em termos de novelas, filmes, músicas, etc, etc, ela vai ter um desembocar prático. Tá? E, assim, quando você pensa numa organização política que preenche o campo cultural, você pensa numa organização política que já dominou a poética, que já dominou a retórica, porque os jornalistas também pertencem, né, a uma classe que tem sido aparelhada, e que também dominou a dialética, porque não oferece objeções verdadeiras ao que está sendo dito. Mas, teoricamente, sim. Né? Coloca pessoas ali que não concordam exatamente, né? aquela briguinha PSDB-PT. E, então, eles dominaram todos os discursos. Né? Se você pensa na política, né, o que está sendo produzido aqui vai desembocar em leis, vai desembocar em eleição de políticos, vai desembocar em monopólio de partidos específicos, que defendem determinada ideologia. Né? Então, por exemplo, quando você vê na poética o sujeito inserindo cada vez mais, né, os movimentos LGBT, você vai ver depois, né, desembocar em leis que protegem ali e tudo mais o público LGBT, etc. Então, você vê o imaginário também das pessoas sendo corrompido, porque você vê que o que ali é dito não corresponde à realidade. Você vê ali que ali se conta histórias que não correspondem à verdade mesma. Vou dar um exemplo. A gente falou da ditadura militar. Teve problemas? É óbvio que teve. Mas eu não conheço uma pessoa que tenha vivido a ditadura militar e não seja ideóloga e que reclame desse período. Ao contrário, as pessoas falam, não, havia ordem, era muito bom esse período. E aí, sobre isso, se diz o seguinte, mas você não sabe o que acontecia por baixo dos panos, né, como diz a música do Chico Buarque. Então, assim, não parece que o que está sendo produzido reflete a realidade, mas reflete uma realidade oculta, né, aquela ideia de que as pessoas vivem num senso comum, a realidade que elas vivem é toda, né, permeada pela mentira, que na verdade a verdade só é o que esse grupo específico está dizendo. Então, não, foi horrível, sim, foi isso, isso e isso.
e só as pessoas que já concordam com determinada opinião política que tomam partido e falam, não, eu vivi, né? Meu pai passou por isso, eu passei por isso. Mas o senso comum, as pessoas, aparentemente não vivem a realidade, né? Vivem num mundo de mentiras, e quando na verdade só um pequeno grupo é o que narra o que é fato ou não. Então a poética, ela está muito permeada por uma, vamos dizer assim, distorção do que deveria ser o imaginário das pessoas, né? A arte, ela deveria produzir uma representação da realidade e não criar histórias para tentar moldar a opinião pública. Então a poética, ela tem sido assim corrompida, né, com, vamos dizer assim, finalidades políticas. Alguém levantou a mão? Ou eu que estou... Não, então? Então tá. Então, basicamente foi isso. A poética realmente foi corrompida. A poética, ela foi aparelhada visando fins ideológicos, né? E com a poética aparelhada, você consegue ter uma supremacia em todo o resto, né? Porque a retórica também foi aparelhada, a dialética também foi aparelhada, e a supressão do discurso contrário faz com que a dialética hoje seja praticamente nada, né? Tudo que vale é a poética e a retórica de determinados partidos políticos que detêm ali o monopólio do discurso. Beleza, pessoal? Vocês entenderam até aqui? Ficou claro ou não? Ou ficou muito abstrato isso aqui? Para mim, eu entendi. Deu para entender como que a poética, né, esse discurso, ele é aparelhado, ele é apropriado por determinados grupos para defender ideologias políticas? Deu para entender isso tudo? Sim. E eu lembrei também, coisa como chama, nessa parte aí que você falou da ditadura militar, teve uma cantora, né, que ela fez uma música da ditadura, como chama? Como Nossos Pais chama a música. Esqueci o nome dela agora, mas ela falou sobre isso também, coisa como chama? Como foi a ditadura militar, que não podia, a gente não podia falar em público, a gente pensava e tudo mais, Isso. Mas também eu vejo também pela minha tia, que minha tia falou assim que a mãe dela, minha avó, falava que na época tinha muita ordem, como você disse. Sim. Oi, Marina. Não, a Luana perguntou o nome dela, eu falei Elis Regina. Que essa Elis Regina aí, aparentemente, ela trabalha esse aparelhamento, né? É a impressão que eu tenho. Então, assim, ela vai ser responsável por, vamos dizer assim, tentar povoar o imaginário das pessoas com uma revolta que por elas não foi vivenciada no período da ditadura, tá? Tem muita gente que odeia a ditadura e não vivenciou e não faz ideia de como era a ditadura, sem ter vivido. Porque pessoas como a Elis Regina e entre outros, vamos dizer assim, povoaram o imaginário das pessoas com uma poética elaborada. Não estou dizendo que não foi ruim a ditadura. Eu estou dizendo que a poética ela se corrompe. E hoje a poética ela não é mais responsável por descrever a realidade de um povo, né? A poética ela transformaria em arte aquilo que um povo vivencia. Aparentemente ela já não serve mais à sua função real, mas ela serve justamente à propaganda política, né? Então, ao invés de você retratar a realidade de um povo, que é majoritariamente cristão, que é majoritariamente contrário ao aborto, que é majoritariamente várias coisas, você tenta, vamos dizer assim, incutir ideologias, né, para depois um fim político. Tá? Basicamente é isso que tem acontecido. Então, entender os discursos de Aristóteles é entender a realidade mesma, né, e a finalidade com que se diz qualquer coisa. Tá? Então, ao entender os discursos de Aristóteles, você entende as pessoas. Certo? Pessoal, isso é tudo. Alguma dúvida? Não. Não? Ninguém? Então, beleza. Eu vou me arrumar para ir para a escola daqui a pouco. Abraço a todos. Boa tarde. E fiquem Tchau, Vitor. Obrigada pela aula. Tchau, tchau. Tamo junto.